Hoje, vamos compartilhar a Palavra de Deus com o tema Não terás outros deuses diante de mim. Através desse assunto, vamos tomar um tempo para entender por que Deus nos deu esse mandamento e por que Deus o deu como o primeiro dos 10 mandamentos. Há muitas religiões neste mundo. As pessoas estão adorando todo tipo de deuses. Uma certa religião adora uma cobra como seu Deus. Outra adora um peixe como seu Deus. Outras adoram o sol como o seu Deus. E há as que adoram árvores antigas como o seu Deus. Há muitos tipos de religiões e muitos deuses nesta terra. Então, por que devemos adorar a Deus e crer nele? Se não entendermos sobre a nossa alma, iremos acabar pedindo apenas por bênçãos para a nossa vida presente. No entanto, Deus nos deu a vida que vivemos nesta terra como uma parada entre o caminho do mundo que vivíamos anteriormente e do futuro mundo eterno. Estamos entre o mundo anterior, no qual estávamos antes de vir a esta terra, e o mundo que temos de ir depois de deixar esta terra. Essa é a vida que estamos vivendo atualmente. Então, o que aconteceu em nossa vida passada para que viéssemos a esta terra? Estamos vivendo nesta terra para fazer os preparativos para o mundo em que iremos. A Bíblia ensina isso. Contudo, já que as pessoas não sabem do mundo espiritual, elas pensam que a melhor maneira de viver nesta terra é aproveitando seu tempo, comendo o que querem e vivendo em conforto. É por isso que as pessoas pedem aos seus deuses ou aos seus ancestrais mortos que as deixem ganhar muito dinheiro. Se os seus caminhos fossem corretos, todos seriam ricos. Contudo, esse não é o caso. Já que elas não sabem sobre a alma, elas estão fazendo ídolos inúteis e deuses aqui e ali. Na verdade, cada uma das 7 bilhões de pessoas do mundo pertencem a uma religião. Quer acreditem em um Deus de uma religião popular da África ou vivam em um país que é considerado um pouco mais civilizado e desenvolvido. Até mesmo as pessoas que dizem que não acreditam em nenhum Deus, na verdade, acreditam em um Deus. Como prova, como os ateus reagem quando é dito a eles sobre ir para o inferno? Eles ficam felizes em ouvir isso? Eles se sentem muito desconfortáveis. Se eles são ateus, eles irão ignorar o mundo chamado inferno e não irão acreditar, certo? Por que eles se sentem desconfortáveis? É porque eles subconscientemente acreditam nesse mundo. Vá para o inferno. Esse é um grande insulto para eles. E a razão pela qual eles encaram isso como uma maldição para o futuro deles é porque cada alma acredita no próximo mundo subconscientemente. Então, por que Deus nos disse para não ter outros deuses diante dele? Há tantos deuses e religiões no mundo. Mas, somente qual Deus pode nos dar alegria e felicidade em um futuro próximo? Somente Deus. Por isso, Deus disse, não terás outros deuses diante de mim. Outros deuses não têm habilidade ou poder para nos dar felicidade. Somente o Deus que criou todo o universo e o opera, somente Deus, o Criador, pode nos proporcionar um futuro feliz. Foi por isso que Deus nos ordenou
não ter outros deuses diante dele. Também, somente quem pode salvar os anjos que pecaram no céu e foram lançados para esta terra, somente Deus. Nenhum outro Deus tem autoridade de dar o perdão de pecados para a humanidade. Foi por isso que Deus pediu para todas as pessoas, várias vezes, não adorem outros deuses diante de mim, certo? Então, hoje, vamos ver alguns casos a respeito desse mandamento de Deus. Deus nos deu esse mandamento para o nosso próprio bem e felicidade. Deus deu seus decretos, leis e mandamentos para aqueles que acreditam nele, para que aqueles cujos olhos não estão abertos para o mundo espiritual ainda possam ter seus olhos espirituais abertos através de seu mandamento. Precisamos entender isso. Vejamos o livro do Êxodo, capítulo 20. Capítulo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. O ensinamento "não terás outros deuses diante de mim" significa não adore outros deuses e não tema outros deuses, não é? No livro do Êxodo, capítulo 20, os 10 mandamentos que foram declarados estão descritos. O primeiro dos 10 mandamentos é: não terás outros deuses diante de mim. Se pudéssemos ser felizes adorando outro Deus, Deus iria nos permitir fazer isso. Contudo, não há felicidade nisso. O fim é a infelicidade, punição eterna. As pessoas não sabem porque elas vieram a este mundo. Elas estão equivocadas, pensando que irão receber algumas bênçãos se dependerem de outros deuses e não de Deus. Foi por isso que muitas religiões foram criadas. Contudo, Deus sabe muito bem que ninguém, exceto Ele mesmo, tem autoridade para perdoar os graves pecados que os humanos cometeram no céu. É por isso que Deus nos torna conhecedor disso. Pessoal, pensem sobre isso. O pequeno planeta Terra se encontra entre tantas estrelas no espaço. A Terra não faz nenhuma diferença no espaço. Não é algo cuja existência tem algum significado ou influência. Até mesmo em nossa galáxia, há tantas estrelas maiores do que a Terra. Há 200 bilhões de estrelas na galáxia a qual pertencemos. Pode não soar como muito, mas imaginem 200 bilhões de estrelas espalhadas por toda parte. Está além da nossa imaginação. Quantas pessoas existem na Terra? 7 bilhões. Quantas vezes mais são 200 bilhões comparado a 7 bilhões? Se pensarmos sobre isso, 200 bilhões não é um número pequeno. Além disso, há muitas estrelas maiores do que a Terra em nossa galáxia. Mesmo que tal pequeno número de pessoas nesta pequena Terra, em nossa galáxia, dê glória e louvores a Deus, vocês acham que isso tem influência no universo? Não tem influência. A Bíblia diz: Deus considera as coisas que acontecem nesta terra como nada. Deus as considera como algo vazio. Deus as considera como algo que acontece dentro de uma partícula de poeira. Na verdade, Deus não precisa de nós. Nós é que precisamos de quem? Nós precisamos de Deus, porque somente Deus pode nos perdoar de todos os pecados que cometemos no céu. É por isso que devemos buscar a Deus. Já que cometemos pecados no céu e viemos para esta terra, somente Deus tem a autoridade de perdoar nossos pecados e transgressões. Somente Deus pode fazer essa obra. Por isso,
O que foi que Deus nos disse? Não terás outros deuses diante de mim. Já que os humanos não sabem sobre Deus, eles acabam indo para outro lugar para pedir por bênçãos e serem confortados. Contudo, eles jamais conseguirão algo ali. Vamos continuar a procurar sobre este ensinamento de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Livro de Isaías, capítulo 45, versículo 20. Congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem. Quem não sabe? Os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Tais imagens não são deuses que podem fazer mal ou bem. Portanto, os que nada sabem são aqueles que oram a deuses que não podem salvar. Versículo 21. Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Porventura, não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus, senão eu, Deus justo e Salvador, não há além de mim. Somente quem tem o poder de nos salvar? Está escrito, somente Deus é o Salvador, e não há nenhum outro. Porque as pessoas não sabem, elas continuam adorando outros deuses e tentam alcançar conforto e paz de espírito. Estamos em carne agora. Contudo, éramos anjos celestiais. Pecamos no céu e fomos expulsos para esta terra. Para nós sermos perdoados de todos os pecados que cometemos no céu, precisamos absolutamente da graça de Deus. Não podemos voltar para o céu, a não ser que Deus nos perdoe, não é? É por isso que no livro de Isaías, capítulo 45, versículos 20 a 21, está escrito que os que nada sabem são aqueles que oram para deuses que não podem salvar. Isso significa que a salvação está somente em Deus, não é? Vejamos o livro de Oséias, capítulo 13, versículo 4. Todavia, eu sou o Senhor, teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não conhecerás outro Deus além de mim. Porque não há, o quê? Não há Salvador, senão eu. Deus diz, muitos deuses agem como se eles tivessem poder de abençoar ou punir. Contudo, eles não têm esse tipo de poder. Somente quem pode nos salvar e controlar a vida e a morte, a bênção e a maldição? Somente Deus controla a vida e a morte, a bênção e a maldição. Contudo, pessoas ignorantes fazem outros deuses, curvam-se diante deles, sacrificam a eles e os adoram. Deus diz que nós, o povo celestial, nunca deve ser tentado a fazer isso. Vamos ver a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 2. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo, de si mesmo, nada é no mundo e que não há, senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Aqui diz que há muitos deuses. Como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós, há um só. Quem? Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Aqui, as pessoas adoram muitos deuses. Alguns adoram uma árvore antiga. Outros adoram flores. Há os que adoram uma montanha e os que adoram o sol.
Deus nos disse para não cair nesse tipo de ignorância. Deus nos faz saber que a vida e a morte de todos, a bênção e a maldição, são administradas por Deus, não por outros deuses, para nossa salvação, para a felicidade de nosso futuro e para perdoar completamente todos os pecados que cometemos no céu. Em nossa vida passada no céu, Deus nos ordenou não ter nenhum Deus diante dele. Hoje, muitas pessoas oferecem sacrifícios em feriados nacionais ou em dias especiais. Quando é perguntado a eles, por que você oferece sacrifícios? Eles respondem, para receber bênçãos. Mas as bênçãos não vêm dessa forma. Quem governa a vida e a morte, a bênção e a maldição de todos? Deus os governa. Vamos confirmar no livro de Deuteronômio que Deus governa a vida e a morte, a bênção e a maldição. Vejamos o livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas, o quê? Bênçãos. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. A fonte de todas as bênçãos é conhecer a Deus corretamente, guardar as palavras de Deus, servir a Deus e temer a Deus. Na verdade, nenhum Deus ancestral vem abençoá-los quando eles adoram a um desses deuses ancestrais ou a um demônio. Então, para quem são todos esses sacrifícios? A Bíblia ensina que todos esses sacrifícios são oferecidos aos demônios, o diabo. Se quisermos receber bênçãos, devemos apenas adorar a Deus e oferecer sacrifícios a Deus, certo? Vejamos o livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 17. Sacrifícios ofereceram a quem? Aos demônios. Não a Deus, a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Olvidaste a rocha que te gerou, e te esqueceste do Deus que te deu o ser. Viu isto o Senhor e os desprezou, por causa da provocação de seus filhos e suas filhas. E disse, esconderei deles o rosto, verei qual será o seu fim, porque são raça de perversidade, filhos em quem não há lealdade. Quando o profeta viu os pagãos oferecendo sacrifícios, para quem eram todos esses sacrifícios? Eles estavam oferecendo sacrifícios para demônios. Isso significa que os sacrifícios não eram dados a Deus, certo? E a mesma coisa está escrita na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10. Hoje, as pessoas oferecem sacrifícios a outros deuses, não a Deus, acreditando que seus deuses, como os deuses ancestrais, irão aceitar seus sacrifícios. Contudo, na realidade, eles estão errados. Vejamos a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 18. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam a quem? A demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Há estatutos, regulamentos e leis que Deus estabeleceu nesta terra como uma aliança para fazer expiação por todos os pecados e transgressões que a humanidade cometeu no céu.
Deus estabeleceu a verdade da nova aliança, dizendo: quando você obedecer, eu irei reconhecer que você se arrependeu de coração. Todas as coisas podem ser dadas somente através de Deus. Essa é a lei do mundo divino e a ordem do mundo espiritual onde nós iremos no futuro. Contudo, seres humanos que estão vivendo neste mundo tridimensional não podem ver ou entender. É por isso que eles adoram coisas visíveis, como o sol, árvores ou pedras. Eles estão cometendo essa tolice agora. Vamos ver o que Deus pensa sobre adorar outros deuses. No segundo livro dos Reis, capítulo 17, versículo 35. Ora, o Senhor tinha feito aliança com eles. Ele lhes ordenara, dizendo: não. O quê? Não temereis outros deuses, nem vos prostrareis diante deles, nem os servireis, nem lhes oferecereis sacrifícios. Mas ao Senhor, que vos fez subir da terra do Egito, com grande poder e com braço estendido, a Ele temereis, e a Ele vos prostrareis, e a Ele oferecereis sacrifícios. Os estatutos e os juízos, a lei e o mandamento que Ele vos escreveu, tereis cuidado de os observar todos os dias. Não temereis outros deuses. Da aliança que fiz convosco, não vos esquecereis, nem temereis outros deuses, mas ao Senhor, vosso Deus. Deus teme que seus filhos caiam na fornalha eterna do inferno. É por isso que Ele continua enfatizando que não devemos ter outros deuses diante dele, como o primeiro dos 10 mandamentos. Deus não estabeleceu esse mandamento porque Ele quer ser servido pelos humanos. A razão pela qual Deus nos deu o primeiro mandamento foi porque essa é a maneira de compreender a salvação, a qual é realizada por Deus. No segundo livro dos Reis, também, Deus diz: não temereis outros deuses, nem vos prostrareis diante deles, nem os servireis, nem lhes oferecereis sacrifícios. Deus nos guia a habitar no eterno amor de Deus, a guardar os estatutos, leis e mandamentos escritos pelo próprio Deus. Essas palavras de Deus estão registradas no segundo livro dos Reis, capítulo 17. O capítulo 18 é relacionado ao capítulo 17. O que o rei Ezequias fez com todos os outros deuses que ele adorava depois de compreender o mandamento de Deus através da Páscoa? Ele destruiu todos eles. Uma reforma religiosa em larga escala aconteceu. Depois disso, Deus deu grandes bênçãos para Israel. Isso está escrito nos capítulos 17 e 18. Alguns perguntam: tudo bem comer apenas um pouco da comida sacrificada a ídolos? No feriado nacional, cada um de nós precisa ser responsável pela salvação de nossa alma. Ninguém pode ser responsável por isso. Eu gostaria apenas de entregar a vontade de Deus. Deus claramente disse: não faça isso, não coma. Todos os filhos de Sião devem saber disso. Vamos ver como o rei Ezequias recebeu bênçãos. Vamos para o capítulo 18, versículo 3. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Removeu o quê? Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo. E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva o quê? Lograva bom êxito. A Bíblia claramente mostra que aqueles que apenas confiam e temem a Deus irão ser bem-sucedidos no fim. Vamos ver mais um versículo.
no segundo livro das Crônicas, capítulo 28. Através das coisas que aconteceram no passado, a Bíblia nos diz que adorar outros deuses provoca a ira de Deus. Deus governa a vida e a morte, a bênção e a maldição de todos. Mesmo que as pessoas vão para outro Deus e peçam por bênçãos centenas de vezes ou milhares de vezes, elas nunca poderão receber tais bênçãos. Vejamos no segundo livro das Crônicas, capítulo 28, versículo 22. No tempo da sua angústia, cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acás. Pois, o que ele fez? Ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes oferecerei sacrifícios para que me ajudem a mim. Porém, eles foram a sua, o quê? A sua ruína e a de todo Israel. Pessoal, o apóstolo Paulo confessou a sua fé na Epístola aos Romanos, capítulo 8. Em qualquer situação, se estamos felizes ou tristes, alegres ou em problemas, nada poderá nos separar do amor de Cristo, nosso Senhor. Nós também devemos ser capazes de dizer isso, certo? Devemos pensar num mundo angélico eterno, onde costumávamos estar e para onde iremos. Quando não sabemos que tipo de fé devemos ter e como devemos viver a vida de fé, hoje, vejamos esse ensinamento de Deus na Bíblia. Não vamos falhar em temer a Deus, servir a Deus, mas creiamos que a vida e a morte de todos, a bênção e a maldição, dependem de Deus e ir em direção ao eterno reino dos céus. Vamos ver mais um versículo no livro de Deuteronômio, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 13 diz: para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem, eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo que nela há. Então somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar, a vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Deus nos ordenou guardar os seus mandamentos e estatutos para o nosso próprio bem, para o nosso futuro. Alguém disse: nossa vida hoje é o resultado de nossa vida ontem. Por isso, a nossa vida hoje é o momento de tomarmos a decisão sobre o que queremos ser amanhã. E nosso comportamento hoje determina se seremos guiados ao céu ou ao inferno amanhã, certo? Hoje, precisamos entender através dos ensinamentos da Bíblia que a vida e a morte, a bênção e a maldição pertencem a Deus. Nenhum outro Deus pode governar, operar ou controlar a vida e a morte, a bênção e a maldição. Devemos gravar isso em nosso coração mais uma vez. Deus nos deu estatutos, regulamentos e leis da nova aliança, para o nosso próprio bem e para a glória do reino dos céus. Por isso, vamos sempre considerar as leis de Deus e seus estatutos como ainda mais preciosos e seguir Deus por onde quer que Deus nos guie e alcançar o reino dos céus. Ao fazer isso, vamos pregar a glória do Pai e da Mãe a todas as pessoas em Samaria e até aos confins da terra. Com isso, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado. Deus vos abençoe.